A Segunda Guerra Mundial gerou centenas de filmes, mas nem todos resistiram ao tempo. Alguns foram enterrados, censurados ou simplesmente esquecidos, mas esses tesouros perdidos ainda trazem o fogo bruto do perigo, da propaganda e da verdade. E se os maiores filmes da Segunda Guerra que você nunca viu forem aqueles que a história mais tentou apagar? Fiquem comigo porque estamos prestes a revelá-los. Número 15. O Coração Púrpura, 1944. Quando The Purple Heart estreou em 1944, foi aclamado como patriótico e condenado como propaganda. Dirigido por Louis Milestone, o filme dramatizou o julgamento de aviadores americanos abatidos, capturados pelos japoneses após o ataque do Little. Cenários claustrofóbicos de tribunal e discursos angustiantes sobre honra e sacrifício cativaram as audiências em tempo de guerra. Na época, parecia demasiado real, demasiado doloroso para ser apenas cinema. Mas a controvérsia o perseguiu. Autoridades americanas temiam que as representações da crueldade japonesa inflamassem as tensões e complicassem a diplomacia. Enquanto isso, críticos sussurravam que borrava a linha entre verdade e invenção. Alguns até o acusaram de incitar ódio perigoso, não patriotismo. Em várias nações aliadas, os censores cortaram cenas consideradas brutais demais, enquanto nos territórios ocupados, o filme foi totalmente banido. Nos bastidores, os atores suportaram horas exaustivas para manter a autenticidade do cativeiro. Relatos sugerem que Milestone intencionalmente reteve confortos no set para manter as atuações cruas e ásperas. O resultado? Um filme poderoso e avassalador, demasiado intenso para ser relançado em décadas de paz posteriores. Com o tempo, The Purple Heart caiu no esquecimento. Ao contrário dos épicos de guerra que se seguiram, trazia a amargura da propaganda em vez do brilho do Hollywood clássico. Mas hoje, ao ser revisto, atinge com uma força estranha, lembrando-nos o quão perto o cinema pode chegar da propaganda nacional e quão tênue pode ser a linha entre a verdade e a manipulação. Número 14. Os Indomáveis, de 1945. Lançado poucos meses após a rendição do Japão, Os Indomáveis de John Ford trazia uma honestidade arrepiante que poucos filmes de guerra ousaram tentar. Inspirado em relatos reais de tripulações de PTs da Marinha dos Kansai, Iowa, nas Filipinas, acompanhou Robert Montgomery e John Wayne em sua luta desesperada contra a adversidade. Críticos elogiaram seu tom sombrio, mais elegia que desfile de vitória. Mas aqui está a reviravolta. O público não queria algo sombrio. Eles queriam celebração, alívio, heróis que triunfassem. Em vez disso, Ford entregou um filme sobre sacrifício, perda e a inevitabilidade da retirada. Alguns oficiais militares temiam que o retrato sombrio desmoralizasse famílias ainda abaladas pelas listas de baixas. Corriam boatos de que Ford se desentendeu com executivos da MGM que queriam mais otimismo e menos desespero. Ford recusou. A produção também não foi tranquila. John Wayne, que não havia servido na guerra, se irritou com o co-estrela Robert Montgomery, um oficial da Marinha e comandante de lancha PT na vida real. Lá, uma tensão latente fervilhava nos bastidores, refletindo o delicado e instável equilíbrio entre os heróis de Hollywood e os verdadeiros veteranos de guerra. Os críticos perceberam, alimentando intensos debates sobre a autenticidade. Apesar de sua inegável qualidade artística, Os que se foram foi discretamente deixado de lado em seus relançamentos, sendo ofuscado por produções cinematográficas de tom mais triunfante. Por décadas, ele juntou poeira e, no entanto, quando redescoberto, ele soa como um poema anti-guerra, sombrio, assombroso e muito mais honesto que os épicos ufanistas de sua época. Um filme real demais para sua época e amargo demais para seu momento de lançamento. Número 13. Decisão Antes do Amanhecer, 1951. À primeira vista, Decisão Antes do Amanhecer, de Anatoly Litvak, parecia apenas mais um thriller pós-guerra, mas olhe mais de perto. Era algo muito mais arriscado. Rodado em locações em cidades alemãs em ruínas, no ano de 1950, ousou narrar uma história sob a perspectiva alemã da guerra. E, o que era ainda mais provocador, os personagens centrais eram prisioneiros de guerra alemães, recrutados pela inteligência dos Estados Unidos para espionar sua própria pátria. Imagine assistir a isso em 1951. A América tinha acabado de lutar contra os alemães, e as tensões com a Rússia já estavam a aumentar. Era um filme pedindo ao público para ter empatia, mesmo que brevemente, com o inimigo. Alguns cinemas hesitaram em exibi-lo.
Sussurros de simpatias pró-nazistas pairavam. Em partes da Europa, censores cortavam diálogos, sugerindo que alemães também eram vítimas. O filme estava no fio da navalha da moralidade. A própria produção era um caos. Equipes de Hollywood vagavam por ruas bombardeadas, desviando de escombros e filmando entre ruínas reais. Moradores teriam vaiado atores nazistas. O cenário cru conferiu ao filme uma autenticidade surpreendente, mas também deixou a audiência perturbada. Críticos admiraram sua coragem, mas o público em geral o evitou, preferindo narrativas mais simples de vitória. Embora tenha recebido indicações ao Oscar, Decision Before Dawn rapidamente desapareceu de circulação. Por décadas, permaneceu um experimento meio esquecido de perspectiva, mas, visto agora, parece estranhamente moderno, lembrando-nos que até mesmo o inimigo era humano, dividido entre lealdade e sobrevivência. Uma história ousada demais para 1951, mas atemporal hoje. Número 12. Ataque, de 1956. Em meados dos anos 50, a América preferia seus filmes de guerra heróicos e bem definidos. Ataque, de Robert Aldrich, quebrou essa expectativa. Brutal, cínico e furioso, retratou o exército do Seamassano, não como exemplos de valor, mas como fraturado, corrupto e liderado por covardes. Jack Palance estrelou como um tenente traído por um comandante incompetente, Ed Albert, numa atuação arrepiante. Para o público criado no patriotismo de John Wayne, foi um soco no estômago. A controvérsia foi imediata. O Pentágono recusou cooperação, classificando-o como prejudicial à moral. Alguns cinemas teriam recebido pressão discreta para não o exibir. Críticos se dividiram. Alguns a viram como revolucionária. Outros o acusaram de caluniar os soldados americanos. Sussurros circulavam de que Aldrich, já rotulado como difícil, poderia ter arruinado sua reputação em Hollywood por ter forçado demais.
Parece uma bomba relógio. Desafiou narrativas, pediu ao público para encarar verdades desconfortáveis e revelou rachaduras em ambos os lados da guerra. Esquecido por muitos, agora se apresenta como um retrato assombroso da humanidade em ambos os lados da arma. Número 10. Inferno para Heróis, 1962. Quando o filme de Don Siegel, Inferno para Heróis, chegou aos cinemas em 1962, ele surgiu como um contraponto cru e despojado aos espetáculos de guerra glamourosos. Steve McQueen, ainda em ascensão, estrelou no papel de um soldado amargo e imprudente, cuja raiva o fazia ser perigoso e também indispensável. Ao contrário dos heróis nobres dos filmes de guerra mais típicos, o personagem de McQueen era falho, quebrado e muito longe de ser glamouroso. Não era a guerra que Hollywood costumava vender. A trama do filme acompanhava um pequeno esquadrão americano, em menor número, com a missão de conter uma força alemã muito maior. Claustrofóbico e tenso, evitava as amplas paisagens de O Mais Longo dos Dias ou Os Canhões de Navarone. Em vez disso, prendeu os espectadores na lama e no desespero das linhas de frente. Para certas audiências, este realismo sem romance foi excessivo. A polêmica surgiu em parte porque o filme era sombrio e sem tréguas. Havia pouca glória, pouco triunfo, e menos ainda para elevar o moral. Executivos do estúdio teriam temido que fosse sombrio demais para vender, especialmente com as tensões da Guerra Fria, pedindo força na imagem da América. O Pentágono não ofereceu apoio, deixando Siegel depender de orçamentos menores e filmagens inventivas para criar autenticidade. Nos bastidores, McQueen entrou em conflito com os produtores, insistindo numa atuação que se inclinava para o niilismo de seu personagem. Alguns relatos sugerem que ele até resistiu a clichês heróicos, recusando-se a sorrir ou suavizar suas arestas. Os críticos estavam divididos. Alguns admiraram a honestidade crua, enquanto outros a descartaram como cínica e anti-americana. O filme saiu rapidamente dos cinemas, ofuscado por produções de maior orçamento. No entanto, em anos posteriores, tornou-se um favorito cult, visto como um protótipo para o realismo de guerra cru que dominaria em décadas posteriores. Hoje, Inferno para Heróis parece uma janela para as sensibilidades da era do Vietnã, antes mesmo de o Vietnã chegar. Um filme de guerra que nos avisou que o heroísmo nunca é simples. Número 9, King Rat, 1965. Em meados dos anos 60, os filmes de guerra de Hollywood estavam mudando, passando de triunfos patrióticos para a ambiguidade moral. King Rat, de Bryan Forbes, foi um dos exemplos mais perturbadores. Adaptado do romance de James Clavell, ele retratava a vida num campo japonês de prisioneiros de guerra em Singapura não através de grandes batalhas, mas através da sobrevivência, corrupção e traição. George Segal estrelou como um prisioneiro americano que prospera explorando outros, conquistando admiração e ódio. O polêmico King Rat ousou sugerir que o maior inimigo no cativeiro nem sempre eram os guardas. Eram, na verdade, os próprios prisioneiros. Essa reviravolta cínica deixou tanto críticos quanto o público bastante inquietos. Na Grã-Bretanha, alguns críticos chegaram a acusar o filme de manchar a imagem heróica dos prisioneiros de guerra. Nos Estados Unidos, grupos de veteranos se revoltaram com a sugestão de uma decadência moral entre os militares. O Japão, ainda receoso de representações da crueldade da guerra, permitiu apenas exibições limitadas. A própria produção não foi fácil. Filmar em condições reais de selva levou o elenco e a equipe à exaustão. Relatos afirmam que Segal perdeu peso de propósito para parecer magro, o que aumentou a autenticidade. A atmosfera opressiva na tela espelhava as condições miseráveis por trás das câmeras. Apesar das atuações fortes, o filme foi engavetado após uma modesta bilheteria. Não teve a mesma vida longa que A Grande Fuga ou A Ponte do Rio Kwai. Contudo, sua ousada honestidade, a ideia de que a sobrevivência corrói a moralidade, estava décadas à frente. Críticos modernos a consideram uma das mais marcantes representações da vida em cativeiro já filmadas. Hoje, King Rat permanece como um lembrete arrepiante de que a guerra corrói não só as nações, mas também a alma, uma joia esquecida que ousou olhar para a escuridão que os homens carregam consigo mesmo quando as armas se calam. Número 8. A Colina, 1965. O filme A Colina, de Sidney Lumet, não era apenas mais um filme de guerra. Era uma panela de pressão psicológica. Lançado em 1965, não mostrava soldados em combate, mas sim focava numa brutal prisão militar britânica no Nor.
Norte da África. Sean Connery, recém-saído da fama de James Bond, chocou o público ao interpretar um soldado rebelde, quebrado sob disciplina sádica. A arma do filme não eram balas, mas humilhação, suor e crueldade. O público que esperava heroísmo à la Bond ficou horrorizado. Connery foi despido, espancado e quase destruído num papel que demoliu sua imagem de galã. Críticos elogiaram sua bravura, mas outros questionaram por que ele aceitaria um papel tão punitivo e sem glamour. Pior, a brutalidade implacável do filme o tornava difícil de assistir. Cinemas americanos cortaram cenas que julgaram excessivas. Censores britânicos também tinham preocupações. A representação de oficiais militares como tiranos abusivos irritou figuras do establishment, que acusaram o filme de minar o orgulho nacional. Alguns jornais o condenaram abertamente, argumentando que apresentava o exército britânico como sádicos. Lumet defendeu sua visão, insistindo que estava contando a verdade sobre a crueldade institucional. Mas o estrago estava feito. O público em grande parte se afastou. Nos bastidores, as filmagens sob o sol escaldante do deserto cobraram um preço real. Atores desmaiaram, figurantes caíram, e Connery, segundo relatos, pensou em desistir a meio das filmagens. Contudo, a insistência de Lumet no realismo deu ao filme um poder avassalador. Críticos que o reviram décadas depois o aclamaram como uma das maiores atuações de Connery. O filme A Colina nunca alcançou a fama de filmes de guerra mais tradicionais, mas o seu impacto perdura. Forçou o público a confrontar a crueldade não do campo de batalha, mas dos sistemas para controlar soldados. Esquecido por muitos, ainda é um dos exames mais contundentes de autoridade e sofrimento no cinema da Segunda Guerra. Número 7. Os Vencedores, de 1963. O filme de Carl Foreman foi vendido como um épico, mas o que o público recebeu foi bem mais sombrio e perturbador do que o esperado. De escopo vasto, acompanhou soldados aliados pela Europa, não como heróis triunfantes, mas como homens exaustos tropeçando em casos amorosos, traições e momentos de profunda ambiguidade moral. O slogan declarava: "Não há vencedores na guerra, apenas vítimas". Essa foi sua declaração mais ousada e sua maldição. O filme incluía uma sequência que chocou o público, deixando-o em completo silêncio. Soldados americanos executando um desertor, retratada com um realismo implacável. Para o ano de 1963, isso era algo quase impensável. Grupos de veteranos condenaram veementemente a cena, e os jornais debateram intensamente sua moralidade, e sussurros circularam de que alguns cinemas se recusaram a exibi-la, a menos que fosse cortada. Ainda mais provocadora foi uma sequência de Natal, embalada por Have Yourself a Merry Little Christmas, de Bing Crosby, que contrastava a alegria festiva com a brutalidade da guerra. Nos bastidores, Foreman teve atritos com estúdios que temiam que o filme fosse anti-americano demais, numa época em que o patriotismo da Guerra Fria estava no auge. Críticos admiraram sua bravura, mas alertaram que estava fadado ao fracasso de bilheteria. O público, esperando uma saga de guerra emocionante, recebeu uma lenta e dolorosa meditação sobre a desilusão. Sem surpresa, The Victors afundou. Durante muitas décadas, era quase impossível encontrá-lo fora das exibições noturnas de televisão. E, no entanto, seu DNA pode ser sentido em obras posteriores como Apocalipse Now e The Deer Hunter. Ao retratar a guerra como uma cadeia interminável de compromissos morais, Foreman estava décadas à frente de seu tempo. Hoje, redescoberto, Os Vencedores parece profético, excessivamente sombrio para 1963, mas assustadoramente verdadeiro agora. Número 6. Baionetas Fixas, de 1951. Embora muitas vezes ofuscado pelo clássico posterior de Samuel Fuller, O Capacete de Aço, seu Baionetas Fixas permanece um dos filmes mais crus e impactantes sobre a Guerra da Coreia. E, interessantemente, um dos últimos filmes inspirados a entrar nos cinemas antes que a era mudasse completamente. Fuller, ele próprio um veterano de combate, dirigiu com energia incansável, mostrando soldados não como ícones, mas como homens aterrorizados pelo fracasso, morte e responsabilidade. A história seguia um pelotão ordenado a manter um passo de montanha nevado, com um cabo relutante subitamente no comando após seus líderes caírem um por um. O suspense não estava em batalhas massivas, mas na tortura psicológica da liderança. Quem vive, quem morre e quem toma as decisões impossíveis. Essa abordagem despojada incomodou o público, que preferia épicos maiores que a vida. Censores e conselheiros militares eram
preocupado com seus tons derrotistas. Embora ambientado na Coreia, seu DNA veio das experiências de Fuller na Segunda Guerra Mundial e sua recusa em romantizar o comando colidiu com o desejo americano de orgulho pós-guerra. A reputação de Fuller por sua honestidade direta não ajudou. Estúdios desconfortáveis com seu estilo cru o lançaram rapidamente com pouca promoção. Nos bastidores, a autenticidade do filme teve um preço. Atores suportaram o frio intenso no set, e Fuller, famosamente, exigiu que ficassem uniformizados por dias para sentir a exaustão de soldados reais. Críticos admiraram a intensidade, mas notaram que era muito pequeno comparado às grandes produções da MGM ou Fox, e assim caiu em quase total esquecimento. Revisitado hoje, Baionetas Fixas ressoa não como uma marcha patriótica, mas como uma meditação crua sobre o medo, o dever e a sobrevivência. Esquecido por muitos, é a prova de que às vezes as menores histórias carregam as verdades mais profundas. Número 5. Vitória Amarga, 1957. A Vitória Amarga de Nicholas Ray foi um dos filmes da Segunda Guerra Mundial mais psicologicamente complexos de sua época e um dos mais divisivos. Estrelado por Richard Burton e Kurt Jürgens, contava a história de dois oficiais enviados em uma perigosa missão no norte da África. Um era corajoso, mas imprudente, o outro cauteloso, mas covarde. A rivalidade deles escalou até que a luta real não era contra os alemães, mas entre si. Este não era o filme de guerra que o público queria. Em vez de glória, oferecia mesquinhez. Em vez de irmandade, ciúme. Alguns críticos ficaram fascinados pelos seus subtons existenciais, mas outros o consideraram confuso e antipatriótico. Sussurros circulavam de que o exército do Zéasser se recusou a endossá-lo devido à sua representação de uma liderança incompetente. Na França, onde Ray era mais admirado, encontrou maior apreciação, mas ainda enfrentou controvérsia por seu tom cínico. A produção foi caótica. Ray, conhecido por conflitos com estúdios, ignorava notas de roteiro e encorajava Burton a improvisar diálogos. As tensões entre elenco e equipe espelhavam a amargura na tela. Quando o filme chegou aos cinemas, o estúdio perdeu a confiança, divulgando o mal e cortando cenas que lhe davam clareza. Não teve grande sucesso comercial. Por décadas, Vitória Amarga foi lembrada só por cinéfilos e diretores que admiravam a ousadia de Ray. Jean-Luc Godard chamou-o de um dos maiores filmes da sua década. No entanto, o público em geral o esqueceu quase por completo. Hoje, visto na íntegra, parece surpreendentemente moderno. Uma fábula antiguerra sobre ego, covardia e a futilidade do comando. Esquecido pela maioria das pessoas, mas inesquecível para quem o vivenciou. Número 4. Go for Broke, 1951. À primeira vista, o filme Go for Broke, de Robert P. Roche, parecia apenas mais um drama de guerra patriótico, mas o seu tema era verdadeiramente revolucionário. Contava a história do 400 Equines do Segundo Regimento de Combate, composto quase inteiramente por soldados nipo-americanos que lutaram bravamente na Europa, mesmo enquanto muitas de suas famílias estavam confinadas em campos de internamento no Zéasser. Em 1951, isso foi nada menos que explosivo. O elenco incluía veteranos reais do 4 ao lado da estrela de Hollywood Van Johnson. A presença deles deu ao filme uma autenticidade raramente vista em filmes de guerra de estúdio, mas a controvérsia surgiu imediatamente. Alguns públicos resistiram a retratos simpáticos de nipo-americanos tão cedo após Pearl Harbor. Grupos de veteranos divergiram se o filme curava ou era prematuro. Os cinemas do Sul, em particular, estavam relutantes em exibi-lo, temendo represálias. Nos bastidores, Piroche enfrentou a pressão para suavizar a mensagem. Os estúdios temiam o fracasso de bilheteria e teriam pressionado por mais ênfase no papel de Johnson em vez do elenco nipo-americano. No entanto, a presença dos veteranos deu solidez ao filme, mesmo enquanto Hollywood tentava diluí-lo. A crítica se dividiu. Alguns o aclamaram como um marco na representação. Outros o rejeitaram como propaganda. Apesar das críticas positivas, o filme fracassou nas bilheterias. Por décadas, permaneceu nas sombras de épicos de guerra maiores e mais seguros. Só muito mais tarde, quando o heroísmo do 400 foi formalmente reconhecido, Go for Broke ressurgiu como um marco cultural. Hoje, ele se destaca como um filme de guerra e um testamento à resiliência.
Diante do Preconceito, um filme esquecido, que estava muito à frente do seu tempo. Número 3. O Mar Cruel, 1953. Na Grã-Bretanha, O Mar Cruel de Charles Friend foi aclamado como um drama naval marcante. Baseado no romance best-seller de Nicholas Monsarrat, ele retratava a aterrorizante batalha do Atlântico não através da glória, mas através de patrulhas intermináveis, mares brutais e o estresse psicológico do dever de comboio. Jack Hawkins estrelou como o capitão exausto que deve enviar homens para a morte e viver com o peso insuportável do comando. Ao contrário dos espetáculos de campo de batalha usuais, este filme fez do próprio mar o inimigo. Longos períodos de silêncio, espera e tensão criaram um realismo quase insuportável. Para muitos veteranos, tocou fundo. Alguns elogiaram sua honestidade, outros reclamaram que reabria feridas ainda vivas mal uma década após a guerra. Oficiais do governo debateram se a representação explícita das perdas aliadas arriscava minar a moral na era da Guerra Fria. Nos bastidores, a produção foi extremamente exaustiva. As filmagens em mar aberto sujeitaram elenco e equipe a condições miseráveis, enjoo marítimo, frio congelante e acrobacias perigosas com navios reais. O próprio Hawkins quase se afogou durante uma cena de resgate. No entanto, essa autenticidade transpareceu na tela, criando um dos filmes navais mais angustiantes de sua geração. Embora aclamado pela crítica no Reino Unido, foi ofuscado internacionalmente por espetáculos maiores de Hollywood, como A Rebelião do Kane. Por décadas, permaneceu um clássico britânico, mas uma reflexão tardia global. Hoje, revisitar The Cruel Sea parece redescobrir um capítulo oculto de realismo no cinema de guerra, demasiado sombrio para as audiências de massa dos anos 50, mas espantosamente moderno na sua honestidade inabalável. Número 2. The Burmese Harp, 1956. Poucos filmes nesta lista chocaram o público pela quietude como A Harpa Birmanesa, de Kon Ichikawa. Esta obra-prima japonesa acompanhou um soldado que, em vez de voltar para casa após a rendição do Japão, decide ficar na Birmânia e enterrar os mortos de guerra. Em vez de celebrar o triunfo ou glorificar o sacrifício, apresentava a guerra como uma tragédia espiritual. Para 1956, isso era radical. A controvérsia foi imediata. O Japão, ainda a lidar com a derrota, estava dividido sobre se o filme era um ato de luto ou uma acusação da própria guerra. Alguns nacionalistas o condenaram como derrotista, até perigoso. Em países ocidentais, distribuidores hesitaram, temendo que o público rejeitasse um protagonista japonês simpático. Em algumas regiões, sequências inteiras foram cortadas, deixando apenas fragmentos da mensagem original. Atrás da câmera, Ichikawa criou seu filme, com estilo meditativo, mais como poesia do que guerra. Longos períodos de silêncio, pontuados pelo som assombroso de uma harpa, forçaram os espectadores a confrontar a dor em vez da ação. O elenco, muitos deles atores não profissionais, suportou condições exaustivas na Birmânia para capturar autenticidade. O resultado foi ao mesmo tempo assombroso e inesquecível. Apesar do reconhecimento internacional e de uma nomeação ao Oscar, a harpa birmanesa permaneceu pouco vista fora dos círculos de cinema de arte. Distribuidores de Hollywood silenciosamente o arquivaram em favor de narrativas mais convencionais, mas com o tempo seu legado cresceu. Hoje, ele se destaca como um dos filmes anti-guerra mais comoventes já feitos, mostrando que, às vezes, a declaração mais poderosa não é a batalha, mas o silêncio. Número 1. Fogos na Planície, 1959. Se um filme desta lista realmente se perdeu nas sombras e merece ser ressuscitado, é a outra obra-prima de Ichikawa, Fogo na Planície. Brutal, crua e sem rodeios, a produção mostrava os últimos dias de soldados japoneses encalhados nas Filipinas, famintos, doentes e completamente abandonados. Ao contrário de dramas de guerra heróicos, este filme não apresentava nada além de desespero. Soldados saqueavam, alucinavam e perderam a humanidade no lento moer da derrota. A reação foi explosiva. Críticos japoneses estavam divididos. Alguns a aclamaram como um confronto necessário com a verdade da guerra, enquanto outros a condenaram como obscena. Internacionalmente, os censores recuaram. Nos Estados Unidos, vários distribuidores recusaram o lançamento, alegando pessimismo invendável. Espalharam-se rumores de que certos países o baniram totalmente por cenas de sobrevivência perturbadora.
Cenas sobre as quais as audiências sussurraram por anos. Nos bastidores, a produção foi quase tão castigante quanto o próprio filme. Atores perderam quantidades drásticas de peso para viver soldados famintos. Ichikawa insistiu em filmar em condições severas para eliminar qualquer senso de artifício. Membros da equipe descreveram o set como vivendo dentro de um pesadelo, onde ficção e realidade se confundiam. O resultado foi um filme tão intransigente que muitos cinemas se recusaram a exibi-lo. Comercialmente, fracassou, mas artisticamente foi inovador. Ao longo de décadas, a crítica o elevou a um dos maiores filmes anti-guerra já feitos. Hoje, ressoa como um lembrete brutal do que acontece quando a guerra esgota os homens de tudo, menos da vontade de sobreviver. Esquecido por grande parte do público, Fires on the Plain é o filme de guerra devastador demais para celebrar e importante demais para ignorar. De thrillers de propaganda a obras-primas anti-guerra meditativas, esses filmes esquecidos revelam lados de cinema que nunca foi feito para ser lembrado. Alguns foram banidos, outros enterrados, muitos simplesmente ignorados. Mas cada um carrega uma verdade ainda relevante hoje. Qual desses clássicos perdidos mais te chocou? Curta, inscreva-se e conte-nos nos comentários. Sua história começa aqui.